Senhor Jesus, Ele é o centro da mesa. O Senhor Jesus é a razão da mesa. Então nós nos alegramos nisso, porque somente Jesus é o modelo de que nós podemos escolher o melhor. Nós hoje também estamos iniciando um relógio de oração baseado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10 e o verso de número 42, quando o texto vai falar sobre 3 personagens. A Bíblia diz que Jesus, ele vai à cidade onde morava Lázaro, onde morava Maria e Marta, sua irmã. E a Bíblia chega a dizer que quando Jesus chega na casa de Marta e de Maria e de Lázaro, ele foi bem recebido. Jesus, quando chegou naquele recinto, naquela casa, logo ele se depara com a recepção da Maria e também da Marta. Mas quando a Marta percebe a presença de Jesus, ela percebe que Jesus precisava de uma atenção especial e ela logo se preocupa. Ela vai correr para organizar as coisas. Possivelmente ela tenha tido no coração o desejo de poder preparar alguma coisa para Jesus. Talvez ela tivesse no coração o desejo de dar uma boa recepção para Jesus, assentado sobre a mesa, uma boa alimentação, talvez um cafezinho, talvez um chocolate, não sei. Mas o que Jesus, na verdade, observa dentro desse contexto da sua recepção, da sua presença naquela casa, foi que ele notou duas escolhas. Por exemplo, a Marta escolheu ir cuidar das coisas para apresentar a Jesus alguma coisa. Mas quanto a Maria, Jesus observa que Maria escolheu deixar as coisas de lado para depois fazer, porque aquele momento seria o momento mais importante da sua vida, pois ela tinha em sua casa a presença de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus logo ele faz uma observação e uma advertência. Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está muito preocupada. Marta, Marta, você está muito ociosa. Marta, Marta, você está muito focada nas coisas, quando na verdade uma só é necessária, uma só é importante. Irmãos, quando nós olhamos dentro da nossa ótica, no nosso contexto, no nosso pensar, tudo que nós fazemos parece ser algo que supera todas as necessidades que nós temos. Mas, na verdade, quando nós paramos para analisar a ótica, dentro da ótica espiritual, nós vamos observar que tudo é passageiro, tudo é transitório, tudo é momentâneo, tudo passa. O apóstolo Paulo diz: tudo passa. As concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, todas essas coisas passam, porém ele deixa escrito assim: Cristo permanece. Aleluia! Então, meus irmãos, nós tiramos diversas lições dentro desse contexto. Quando nós observamos que Jesus, ele poderia deixar passar em branco, passar batido. Jesus poderia fazer vista grossa.
Jesus poderia dizer: não, que bom, cheguei nessa casa e vou ter um cafezinho, que bom, vou ter uma casa limpa, que bom, vou ter um outro tipo de recepção. Mas Jesus observa que o coração de Maria estava focada em assentar, em prestar atenção. A presença, Jesus observa que Maria, ela escolheu assentar-se aos pés do Salvador. Ela escolheu ser instruída. Ela escolheu aprender. Ela escolheu ser disciplinada. Ela aprendeu a ser discipulada. Ela aprendeu a ser edificada. Ela assentou-se aos pés de Jesus para ouvir como Jesus falava. Isso é importante. Jesus, conhecendo o coração de Maria e conhecendo o coração de Marta, ele faz essa observação. Talvez na ótica humana, possivelmente que nós não falaríamos absolutamente nada, mas Jesus é muito discreto, Jesus é muito objetivo, Jesus é muito direto. Jesus, ele se preocupa em fazer com que nós sejamos confrontados com as verdades bíblicas. Muitas vezes não é bom, não é prazeroso ouvir uma correção, ouvir um confronto, mas o que Jesus nos ensina, isso vale por toda a nossa vida. Jesus, ele confronta de forma educada, de forma pacífica, de forma amorosa, porque existe aquele confronto que é quase chamando para briga, é quase chamando para encrenca, mas existe aquele confronto que alguém olha nos olhos do outro com amor e confronta dizendo: isso que você está fazendo não é correto, não é bom, essa escolha sua não é boa. Mas Jesus, ele deixa muito claro dizendo: o que Maria escolheu, ela escolheu fazer o melhor. E aí, quando nós falamos de escolhas, nós vamos notificar, nós vamos selecionar uma série de escolhas que nós podemos fazer, escolhas que nos levam para perto de Deus, escolhas que nos fazem estar do lado de dentro dos céus. E aí nós vamos ver que nós podemos fazer diversas escolhas. Hoje mesmo, eu e você, nós fizemos a escolha. O presbítero Donizete saiu a quantos km? Daqui lá? Uns 12 km, olha só. Ele tendo próximo da sua casa ali, a 5 minutos, uma igreja, uma congregação para congregar. Mas ele fez uma escolha de poder cear conosco. Uma escolha de se alegrar, vir se alegrar conosco e nós se alegrar com eles, juntamente com sua esposa. Você, meu irmão, minha irmã, você escolheu dentre a cama e o cobertor, dentre o quarto, a casa e a igreja, você escolheu a igreja. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Eu sei que não é fácil num tempo frio desse, a gente está aqui, né? Sair de moto, tomar vento no peito, e assim sucessivamente, sair de casa com tanto frio. Eu vou dizer uma coisa para vocês, nós que somos do Polo Norte, nós que somos do norte do Brasil, norte, nordeste, é difícil encarar esses frios aqui de São Paulo, mas nada que possamos morrer, né, Márcio? Pior é no Alasca, pior é lá na terra do gelo. E tem gente vivo lá, não é? É difícil para baiano, né? Mas para quem está familiarizado com as geleiras, né? Mas também passa. Nós ouvimos uma mensagem aqui pelo presbítero Donizete, né? Falando sobre que tudo passa. 3 meses, aproximadamente, o frio passa. E logo vem o calor. E aí, muitas vezes, aí vem as escolhas. O
calor, e a gente diz, na igreja é muito calor, muito quente, vou preferir ficar no ar-condicionado, não é? Claro que acredito que é meio difícil usar ar-condicionado nessa região, mas mesmo assim existem outras escolhas, talvez ir tomar um banho de piscina, numa sauna e alguma coisa assim, mas é sempre importante nós entendermos que as escolhas e as boas escolhas, quando se diz respeito à nossa vida espiritual, elas devem ser as melhores escolhas. E essas melhores escolhas é preciso ser escolhido sob a direção de Deus. Sob a direção de Deus. Jesus deixa claro quando ele fala assim para Marta, ela diz que a escolha de Maria ninguém poderia tirar. Irmãos, a escolha que você fez, a decisão que você tomou em poder estar nos pés do Senhor Jesus, em estar servindo ao Senhor Jesus, em estar adorando ao Senhor Jesus, essa escolha, ela jamais será tirada da sua vida, da nossa vida. E quando nós falamos de escolhas, nós nos lembramos do nosso Mestre Jesus. Quando Jesus estava à mesa, na última ceia, a Bíblia diz que Jesus, ele conhecendo todos os seus discípulos, Jesus, ele decidiu, ele escolheu perdoar o cara que haveria de traí-lo, a pessoa que o beijaria na sua face e depois o entregaria nas mãos dos malfeitores, dos soldados romanos, das autoridades romanas. Mas a Bíblia declara que Jesus, na mesa, ele escolheu perdoar. Jesus na mesa escolheu dar uma chance. Jesus na mesa escolheu amar ao invés de odiar, porque Jesus poderia, se fosse um de nós, talvez não suportaria olhar nos olhos de quem estaria prestes a se manifestar como um verdadeiro adversário. Mas Jesus, em todo o tempo, decidiu amar aquele homem. Assim como ele amou a todos, Jesus, ele foi capaz de amar a todos, não somente os discípulos, os quais eram homens despreparados, onde Jesus estava preparando, mas parece que aqueles homens, muitas vezes, não se dava conta do que estava acontecendo naquele contexto de ensinamento, mas Jesus os ama mesmo assim. Pedro, um cara sanguíneo, um cara briguento, confusento, um cara valente, só andava armado, mas em momento nenhum, nós vemos Jesus dizendo assim: olha, Pedro, para você me seguir, você tem que jogar essa faca fora, esse punhal fora, essa espada fora. Não, Jesus apenas olhou para Pedro e disse: Pedro, eu vou dizer uma coisa para você, quem com a espada fere, é ferido. Então Pedro, escolha o melhor. Jesus estava dizendo para Pedro com todas as letras: Pedro, escolha viver sem o coração nesse negócio. Pedro, decida, escolha a viver sem depender desta arma. E a Bíblia diz que quando Pedro anda com Jesus durante todo o ministério. Se fosse muitos de nós, talvez ficaria até emburrado, engasgado e procuraria um grande problema com esse cidadão chamado Pedro. Dizer: Pedro, comigo é diferente, não aceito isso, não aceito aquilo, não aceito isso, não aceito aquilo, e colocaria um monte de objeções, um monte de questões. Isso não. Mas com Jesus foi diferente. Jesus não expulsou ninguém com esses maus costumes, porque Jesus acreditou. Jesus escolheu a mim e a você, homens e mulheres, pecadores, cheios de defeitos,
cheios de tantas coisas que ainda precisam ser modelados, que ainda precisam ser transformados, ainda precisa de mudança. Mas o Senhor Jesus, mais do que ninguém, Jesus tem paciência conosco. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Deus é longânimo. O que quer dizer isso? Deus, Ele é aquele que espera. Talvez a gente se incomode com tanta espera, mas a Bíblia diz que Deus, Ele é misericordioso para conosco. E assim, irmãos, a Bíblia declara que Jesus, quando chamou esses homens, Jesus já sabia qual era o desfecho da vida deles. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Quando você ouviu a voz de Jesus, quando você decidiu abraçar Jesus, quando você escolheu obedecer e seguir a Cristo, quero dizer uma coisa para você, mesmo com todos os seus defeitos, Jesus já conhecia você e a mim e a nós, e Ele já conhece o desfecho da nossa história. Ele sabe qual será o final da nossa história, e Ele continua acreditando em mim e em você, e Ele continua contando comigo e com você. Aleluia. Então, viva essa escolha. Você escolheu. Sabe o que aconteceu? O Pedro amadureceu. O Tomé, que ele era muito sistemático na sua forma de crer, ele passou a ser crente de verdade. E os demais discípulos, cada um foi exercendo os ministérios que foi designado pelo próprio Senhor para eles. E eles se tornaram uma bênção para o reino de Deus, porque eles escolheram viver o que o Senhor havia projetado para a sua vida. Então, meus irmãos, Maria escolheu a melhor parte. Quando nós olhamos para Josué, lá no passado, Josué, diante de muitas escolhas, a Bíblia diz que Josué olha para o povo que havia escolhido viver adorando a deuses criados pelas mãos dos homens. E Josué olha lá no capítulo 24, verso de número 15, Josué diz: eu e a minha casa tomamos uma decisão. Aleluia. Eu e minha casa fizemos uma escolha. A minha escolha é: serviremos ao Senhor, obedeceremos ao Senhor, permaneceremos na presença do Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E nós decidimos escolher a bênção, escolhemos entre a maldição e a bênção, entre a morte e a vida. Nós escolhemos o quê? Viver. Entre a maldição e a bênção, nós escolhemos estar debaixo da bênção do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus eternamente. Então, meus irmãos, o salmista Davi, ele escolheu pôr os seus olhos em Deus todo o tempo. No Salmo 17, ele diz: contemplarei a tua face na justiça, quando acordar, eu me satisfarei com a tua presença. Quando eu acordar, eu me satisfarei com a tua presença. Irmãos, não existe nada mais satisfatório, mais edificante do que a presença de Deus na vida de um crente que depende de Deus, de um crente que confia em Deus, de um crente que coloca em Deus a sua confiança, de um crente que coloca diante do Senhor os seus medos, suas dúvidas, suas interrogações. É verdade que todo crente, ele passa pelos processos de interrogações, de dúvidas. Quem é que não tem dúvida? Um homem crente por nome Gideão, ele duvidou.
Ele disse: Senhor, será que o Senhor está comigo mesmo? Se o Senhor estiver comigo, então, olha, prova para mim que o Senhor está comigo. Eu vou colocar uma lãzinha no templo. Eu quero, se o Senhor é o Senhor mesmo que está falando comigo, para que eu possa tomar uma decisão e uma escolha, eu vou colocar uma lãzinha no templo durante a noite. Se cair sereno em toda a parte e não cair nessa lã, eu vou saber que é o Senhor. Mas aí, quando isso aconteceu, quando foi no outro dia, ele percebe que havia caído orvalho sereno da noite em todo lugar, porém naquela lã estava seca. Aí ele diz assim: olha, Senhor, só para confirmar que é o Senhor mesmo que está falando comigo, agora, Senhor, aceite o meu desafio. Ele diz: que caia somente orvalho na lã e não caia nas outras partes. Se o Senhor confirmar desse jeito, eu saberei que o Senhor é quem está falando. Aí eu escolherei obedecer a tua voz e o teu comando. E Gideão, ele escolheu. Depois que o Senhor confirma com ele, ele diz: agora, Senhor, eu já escolhi, eu vou para a guerra. O Senhor será o meu comandante e eu vou para a guerra. Irmãos, não tenha medo, enfrente a guerra. Todo cristão vive uma guerra espiritual. E muitas vezes essa guerra espiritual vem de forma tão disfarçada que parece até que é natural, mas na verdade não. Quem de fato percebe, tenha os olhos espiritual abertos, vai perceber que não é nada natural e existe sim um foco espiritual, que existe ali uma batalha, e nessa batalha nós não temos que lutar com armas carnais. São batalhas que só podem ser vencidas através da oração, através da vigilância, através da intercessão, através do jejum, através dos momentos com Deus. Então nós precisamos escolher também vencer as nossas batalhas espirituais na dependência do Senhor. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo continue fortalecendo a sua vida. Deus tem mais para nós. Nós temos 30 dias de relógio de oração, é isso? 30 dias de relógio de oração. Quem quiser participar ainda, dá tempo. Tem como? Escolha seu horário e entre no relógio da oração. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Contamos com a sua oração. Na oração é uma corrente. Você é um elo. Você não está fora da corrente. Então una-se a nós, porque quando nós não unimos, nós separamos. Quando nós não unimos, nós separamos. Então entre conosco nesse elo. Você é um elo da corrente.